Então, temos o artigo da Sandra e Vitor. Deixa eu ver. Estão aqui? Ainda não, né? Ah, Daniela, que está aqui. Tá, o Daniel. Dani- Professora, acho que não são esses autores. Será que eu estou olhando errado aqui? Peraí. Ah, sim, desculpa, desculpa. Tá aqui. Ah, Renato, Saulo e Renata. Cadê o talento interno que estava aqui? É esse, né? Eu tô aqui, o Renato. Renato. Entre a teoria e a prática, Daniel Isso. e a Luana, que está aí também. Então, estamos todos aqui. Então, podemos começar, gente. Nesse ano, né, foi nos dada a possibilidade de vocês fazerem a apresentação, porque nos outros anos a gente tinha exibido os vídeos, né? Mas eu vou. Esse ano a gente pode então escolher o que vocês preferem fazer. Eu, particularmente, eu acho mais interessante se vocês puderem fazer a apresentação. Pode ser? Sim, claro. Assim faremos, professora. Eu ia pedir para o meu ser apresentado por causa do tempo. Eu ainda estou aprendendo direitinho a encaixar, senão eu acabo falando demais e passando do tempo. Então, por essa segurança, eu vou pedir para o Cláudio apresentar o meu. O Pode meu ser, também pode Cláudio? apresentar também, o meu passar o vídeo. Sem Que é o problemas. Josivan, o primeiro autor que fala, né? Então é melhor. Então, se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte: então, vamos manter o padrão, né? Passar todos os vídeos, e aí depois a gente usa então o restante do tempo para conversar, pode ser? Se Eu vocês só tive preferem os eu vídeos. já tive um problema no vídeo, Sibeli, não consegui fazer. Aí eu vou ter que conversar mesmo por aqui. Então, tá bom. Vamos, vamos seguir a ordem, então, aqui dos trabalhos. Vamos começar com o primeiro, cadê o talento interno que estava aqui? E aí a gente vai nessa sequência. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora, posso apresentar já o vídeo? Normal. Pode sim, por favor. Vocês me confirmam se estão escutando o áudio, por favor? Sim, eu estou ouvindo, tanto a professora Sibeli quanto o Cláudio. Sim, mas o do vídeo não, Cláudio. Do vídeo Ah, não? do Do vídeo? vídeo não. Não. Cláudio, na hora que for compartilhar, deve ter uma aba do lado direito, você tem que compartilhar com áudio, né? Compartilhar com áudio. Tem essa Certo, deixa eu opção ver aí. aqui. Debaixo de layouts aí. Isso acho que agora vai. Olá, eu sou o professor Josivan Matos, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Juntamente comigo neste trabalho está o professor Renato Sintra, o professor Alexandre Correia, da UFGD, e o professor Saulo Fabiano, da UEL. Este trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado, defendida no ano de 2023, que tem como título Cadê o talento interno que estava aqui? Proposta de remoção de servidores em uma instituição federal de ensino superior a partir do mapeamento de competências. No Brasil, o Plano Diretor da Reforma do Estado, em 1995, trouxe para a administração pública a reforma gerencial, que foi orientada pela busca da eficiência e qualidade dos serviços públicos. Apesar desse avanço, a gestão por competências como modelo de gestão de pessoas só foi inserida em 2006 com a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. Então, a PNDP surgiu com o objetivo de melhorar a eficiência, eficácia e a qualidade de serviços prestados ao cidadão,
por meio da adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições. A gestão por competências ela é entendida como um modelo que tende a reconhecer o que cada colaborador pode fazer, e não apenas aquilo que ele está fazendo. Então, nosso estudo ele busca organizar um modelo para a remoção de servidores numa instituição federal de ensino superior a partir do mapeamento de competências. O conceito de competências foi inserido nas organizações em 1973 por McClelland. Em 2017, Dutra propôs a existência de duas principais correntes: a americana, que defende que competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções, e a francesa, que diverge da americana, porque ela apresenta que competência não é apenas as qualificações individuais, mas aquilo que o indivíduo está entregando na organização. Já o Brasil, ele adota uma abordagem mais integradora, onde Ruas, Dutras e Brandão defendem que competência é o agir responsável, que implica integrar e transferir conhecimentos, habilidades e atitudes, agregando valor econômico à organização e valor social aos indivíduos. No Brasil, como caso de aplicações práticas, temos a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, a Universidade Federal do Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília e Paraná. O fluxo apresentado nessa imagem representa um modelo proposto por Brandão e Bari. Ele é dividido em 5 etapas e tem como objetivo gerenciar a lacuna existente entre as competências necessárias e as competências já internas já disponíveis na organização. Com procedimentos metodológicos, procuramos adequar um fluxo de remoção interna dos assistentes em administração no FGD, baseado em competências. Utilizamos, então, uma pesquisa de natureza aplicada, qualitativa, descritiva, de característica exploratória e estudo de caso. Utilizamos as técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, além de questionário aplicado ao FGD. As fontes foram os documentos institucionais, documentos públicos, leis e decretos, além dos artigos, teses e dissertações. A escolha pelo cargo de assistente de administração é por ele ser considerado multifuncional e atuar em praticamente todos os setores da universidade. Os dados das remoções foram coletados no boletim de serviços da instituição entre os anos de 2014 a 2023, sendo que essas informações foram estruturadas em uma planilha. A UFGD é uma instituição pública vinculada à administração indireta, né? Ela é gerida por recursos provenientes da União. Seu quadro de servidores é composto por docentes e técnicos administrativos em educação. Ela foi constituída em 2005 e, ao longo de mais de seus 17 anos, houve uma expansão no quantitativo de servidores, saindo de 96 tais em 2006 para 938 em 2022. Outro ponto importante relatar é que a qualificação desses assistentes de administração, mais de 90% em 2020 tinham no mínimo um nível a mais do que exigido em concurso, reforçando assim a necessidade de mapear essas competências, haja visto que com a qualificação superior ao exigida no cargo, esses servidores podem ser melhores aproveitados. Ao analisar o Manual de Procedimentos da UFGD, atualizado em 2015, e o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, que contempla de 2022 a 2026, não há qualquer menção sobre o mapeamento de competências. Mas, no PDI, há uma previsão de implantação de uma política transparente para a movimentação do cargo de técnicos até 2026. Os novos servidores, atualmente, eles são alocados de acordo com a vaga existente nos setores, e assim, dessa forma, não há um alinhamento entre competências dos servidores com as competências desejadas nos setores. Dessa forma, caso o servidor não se adapte ao setor ou a chefia solicite a mudança, é através da remoção que ocorre a troca. Essa remoção é de responsabilidade da gestão de pessoas, que recebe o pedido de remoção, orienta sobre os procedimentos e realiza de acordo com a existência de vagas nos setores. A remoção ela ocorre de duas formas, a pedido do servidor ou de ofício. Nos dois casos, o ato é vinculado à vontade do poder público. A UFGD ela não possui norma interna sobre remoção. Conforme o gráfico 1, no período de 2014 a 2023, ocorreram 565 remoções, sendo que destas, 522 são referentes aos cargos de técnicos administrativos. Conforme o gráfico 2, das 522, 257 refere-se ao cargo de assistente de administração. Outra informação relevante é que dentro de um período de menos de 12 meses, ocorreu a movimentação de um mesmo servidor, sendo que essa situação aconteceu em 34 dos 59 servidores assistentes em administração removidos. O mapeamento das competências dos setores e dos servidores, ele aliado à elaboração de edital, visa então contribuir na redução dessa alta rotatividade. Dessa forma, o mapeamento de competências, que é uma ferramenta estratégica, poderá identificar os talentos internos e promover ações assertivas. Então, com o objetivo de tornar o processo de remoção mais transparente, público e imparcial, é necessária a elaboração de editais de remoção que introduzam o conceito da gestão por competências. Assim, esta proposição permite uma escolha mais justa e os candidatos serão avaliados com base em seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Além disso, é recomendada a criação de um banco de dados com mapeamento de competência dos servidores ativos na instituição, possibilitando que eles atualizem suas informações de forma contínua.
Essas propostas todas foram encaminhadas à Proges por meio de um relatório técnico. A metodologia proposta por este trabalho ela está dividida em etapas bem definidas, conforme apresentado no quadro. A primeira é a sensibilização da gestão, segunda, a identificação de todos os setores da UFGD, terceira é o mapeamento das competências necessárias em cada setor, quarta é o mapeamento de competências de cada servidor já existente na UFGD, quinta, a gestão de pessoas vai elaborar e divulgar o edital do processo de remoção, sexta, o processo de inscrição dos candidatos, sétima, a gestão de pessoas vai analisar o perfil e selecionar o candidato de acordo com os critérios da vaga, a oitava, ocorrerá a entrevista com o gestor do setor avaliando os candidatos, nona, divulgação do resultado do processo, décima, efetivação da remoção nos sistemas, décima primeira é a ambientação do servidor, onde será integrado o novo ambiente com ações de acolhimento e inclusão, e a décima segunda, acompanhar o servidor removido através de orientação e suporte. A décima terceira é a avaliação do processo de remoção interno, contribuindo com melhorias e aprimorando o processo. Todas essas etapas são aplicáveis em situações em que o processo de remoção ocorre por solicitação do servidor. Já quando a remoção ocorrer de ofício, ou seja, for por interesse da instituição, as etapas 5, 6, 7 e 9 elas serão suprimidas. Este estudo propôs diretrizes de remoção interna nas modalidades a pedido do servidor e de ofício, baseado nos princípios da gestão por competências. Também propôs uma metodologia para mapear os setores e as competências dos servidores, através de criação de formulários específicos ao mapeamento, já que essas ferramentas poderão fornecer informações atualizadas sobre os gestores, servidores e setores. Essa metodologia e diretriz definida, assim espera-se que o processo de remoção seja mais eficiente, transparente e justo, atendendo às necessidades da instituição e dos servidores. Dessa forma, a remoção planejada permite alocar e alinhar a força de trabalho, evitando desmotivações. E, embora tenha focado no cargo de assistente de administração, essa metodologia pode ser aplicada a qualquer cargo da instituição. Essas são as referências utilizadas na nossa pesquisa. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada, obrigada. Excelente apresentação. A gente não combinou antes, mas acho que dá para a gente fazer aqui uma rodadinha de perguntas e depois, no final, a gente pode fazer uma discussão mais ampla. Pode ser, pessoal? Sim, sim, professora. Professora. Perfeito. Eu achei o trabalho bem interessante, acho que é um problema seríssimo, né? E vocês conseguiram mapear isso, porque é, a gestão de pessoas na administração pública, de modo geral, é bem complexa, né? Então a gente vê vários tipos de problema, né? No caso, desse processo, né, de remoção. Acho que daria para fazer até outras pesquisas, né, qualitativas de entender esses servidores, né? Eu fiquei aqui pensando, né? Porque acho que não é só competência, mas tem outras questões de política de gestão de pessoas, né? Que às vezes também não estão bem estruturadas na administração, falta às vezes de competência de liderança. A gente vê, principalmente nas universidades, né? Os professores muitas vezes assumem cargos de gestão sem preparo e até às vezes sem perfil, né? Às vezes é um ótimo professor, é um ótimo docente, mas não tem um perfil de gestão. E aí, uma coisa que eu queria comentar também é a questão dos concursos, né? Porque você tem a questão da remoção, né? É, só que você também não tem entrada por competência, né? E aí esse é um problema, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são técnicos que são bons de conteúdo, né? Mas são bons ali para fazer o concurso, mas não são bons na parte prática do trabalho, né? Tem dificuldade de relacionamento, e aí a gente começa a ver esse tipo de problema, fora outros, né? Então, às vezes a pessoa está num setor, quer ir para um setor que ou se alinha mais, né? Ou
trabalha menos, então a gente tem vários tipos de problema. E aí eu tô falando muito da parte prática, né? Porque a gente vive isso constantemente, observa a fala dos colegas aí que são gestores, enfim. Vou abrir para perguntas, pessoal, vocês querem comentar, perguntar, dar alguma contribuição? Eu posso fazer um comentário em cima do que a senhora falou? Claro. Então a gente percebeu isso mesmo, a gente percebeu que tem vários problemas, né, no processo como um todo, e não é só exclusivo ao FGD, né, a todas as instituições, que é o concurso nem sempre seleciona a pessoa mais capacitada, né, então o cara vira profissional de fazer concurso, né, ou ele almeja um nível no MEC, numa universidade que é um concurso intermediário, para passar depois para ter condições financeiras para passar em outro em um determinado momento. E também a gente percebeu que a instituição, por mais que a gente fala já em vários termos de gestão de pessoas, né, em gestão de talentos e não sei o quê, e a gente vê que isso na prática demora muito tempo para acontecer no serviço público, né? Então a gente no máximo evoluiu do departamento ali, então, por um RH e não avançou. E aí o Josivan ele traz esse retrato, ele faz 3 estudos, né, com a questão do reflexo da política nacional de desenvolvimento do governo federal nas instituições. Depois ele vem e faz que é o outro artigo dele que ele faz sobre a remoção, que até a gente brincou com o título de Ciranda Cirandinha, né? Vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar, porque é isso. O cara, às vezes, ele é removido 2, 3, 4 vezes no ano e ele está só dançando as cadeiras ali. A gente não está resolvendo o problema, a gente só está empurrando o problema para outra pessoa. E aí ele traz essa sugestão, pegou a teoria que melhor aborda essa questão de alocação, de aproveitar os talentos, mas a gente percebe que a gente ainda está muito longe disso acontecer, embora tenha algumas aí, umas 8 instituições no país que já aplicam isso, né? Legal, legal, Renato. Você pode fazer comentários agora ou a gente deixa para depois? Não, pode comentar agora, acho que dá tempo. Mais um comentário, depois o restante a gente deixa para o final. Tá, eu queria fazer um comentário rápido aqui. Primeiro, parabenizar. Parabéns, Renato, pelo trabalho. Estimula o interesse do leitor, de fato, e foi muito legal ver e ter acesso à sua pesquisa, ao seu texto. Eu queria fazer um comentário aqui. Na verdade, talvez não tenha sido até o foco do seu trabalho, mas eu acho importante, talvez, a gente trazer esse conceito de teoria por competências, embora ele já tenha sido largamente utilizado, né, discutido na literatura, concordo com a professora Cibele, também com os apontamentos que ela realizou, mas sempre eu fico tentando buscar, sabe, Renato, a contribuição do seu trabalho quando a gente lê alguns textos qualitativos assim, tipo, o que que os autores fizeram que poderia me ajudar a compreender e tentar replicar ou tentar conversar com a literatura dentro da instituição onde eu trabalho, por exemplo, que é na Polícia Militar de Minas Gerais. A questão dos concursos é muito difícil a gente pensar também, porque gestão por competências, quando a gente tem um concurso público que tem efetividade do trabalhador, se torna um limitante, porque você não pode simplesmente pegar um funcionário aí, né, um servidor, e demiti-lo porque, de fato, ele não tem o perfil para exercer a atividade para o qual ele passou no concurso, né? E outra questão relacionada ao concurso público é que concurso mata, sabe? Concurso mata funcionários. Às vezes as pessoas não pensam sobre isso, mas a pessoa ali se dedica ao concurso 2, 3, 4, 5 anos e não passa, né? Então, aquele sentimento, a ansiedade, a angústia, ou talvez a depressão de um funcionário, talvez, que dedicou 4, 5, 6 anos da sua vida para passar no concurso e nunca passou nesse concurso. Ou ao final desses 6, 7, 9 anos passa nesse concurso, ele está chegando aí nas nossas organizações e, como gestor, você vai ter que lidar com esse funcionário de 6, 7, 8 anos, um sofrimento,
e que o objetivo dele era passar no concurso, não era realizar o bom trabalho, aprender sua nova função, contribuir para os objetivos estratégicos da organização, mas o objetivo dele era passar no concurso. Então, cumpri meu objetivo e aqui estou. Então, a gente tem uma discussão muito legal, eu repito, não Ah, foi o objetivo do seu texto, é claro, né? Mas como a gente está aqui nessa oportunidade de conversar e trocar ideias sobre ele, achei assim muito interessante e me fez pensar nessas questões ao ler o seu texto. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, e é isso aí, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder discutir sobre esse assunto. Obrigada, Daniel. Vamos agora para o próximo, pode ser, Cláudio? E aí depois a gente retoma as discussões. Daniel, É, eu ou o Cláudio? Ah, não entendi, professor. professora, o próximo seria gestão estratégica de portfólio de projetos? vou firmar aqui, peraí. Ahn, Fontes de inovação. Oportunidades para o saneamento básico brasileiro. O Marcos está por aí? O Marcos não chegou, professora. Ah, então vamos para o Entre Teoria e Prática, do Daniel. Isso. Vamos lá. Então vamos lá, o Daniel falou que vai apresentar, né? Isso mesmo. Isso. Vocês estão vendo meu slide aí? Ah, sim. Ô, Cláudio, você pode marcar o tempo? Posso sim. Tá ótimo. Deixa eu marcar o tempo aqui também. Bem, então, mais uma vez, bom dia a todos, a todas vocês. Estamos aqui para apresentar esse trabalho. Esse trabalho tem o título como Entre a Teoria e a Prática, o impacto e os desafios da Polícia Comunitária na Polícia Militar de Minas Gerais. É um artigo aplicado aqui em Administração Pública, que tem como autor eu, Daniel Vitor, que sou da Universidade Federal de Uberlândia, sou policial militar também, policial militar aqui no estado, e professor substituto na Universidade Federal de Uberlândia. O coautor é o senhor Major Ronan Sassada Silva, que é um major da Polícia Militar de Minas Gerais também, responsável, à época, pela diretoria de operações num setor, numa pasta específica de policiamento comunitário aqui no estado. Bem, a polícia comunitária é uma maneira, é uma filosofia de trabalho que trouxe as organizações policiais militares antigas, né? Aqui em Minas nós temos 2 séculos e meio de existência. As origens da polícia militar remonta ao Império Brasileiro, né? Então, o grande objetivo da Polícia Militar de Minas Gerais, em sua maior parte, né, seu maior tempo de existência, foi para garantir o recolhimento de impostos para a coroa portuguesa, né, e a segurança do Estado, né, do governador e o seu poder de recolher impostos. É a maior parte da nossa origem. Então, é uma organização que possui uma cultura arraigada no militarismo, né, no exército do Estado, uma espécie de exército estadual. No entanto, com a nova Constituição, né, a Constituição de 80, a a, os anseios sociais por democracia, participação social, fizeram com que organizações policiais militares eh, assumissem pressupostos de democracia e participação social dentro desse ambiente. Portanto, assume-se uma filosofia de trabalho, que é a polícia comunitária, que é uma maneira de lidar com segurança pública presente ao redor de todo o mundo e dos principais, dos países democráticos ao redor do mundo, não é? É uma filosofia de trabalho que considera que o problema social está o diagnóstico do problema social está na comunidade e ovaciona, né, prioriza o relacionamento do policial com as comunidades onde ele oferece o seu trabalho. Tem o objetivo de melhoria do trabalho dos serviços públicos de segurança, promover qualidade de vida, enfim, é uma filosofia, uma estratégia de trabalho
que tem trazido para as organizações policiais militares no Brasil desafios de ordem prática, para superarmos o discurso, superarmos os manuais e documentos prescritivos das práticas policiais, em que sugerem, inclusive no curso de formação, determinadas práticas que talvez não necessariamente a gente consegue identificar ou de maneira como estaria prescrito na teoria, nas práticas cotidianas, rotineiras, eh, ao longo do Brasil, né, ao longo da nossa organização policial militar. Bem, então a implementação da polícia comunitária enfrenta esses desafios como a falta principal, né? A falta da compreensão clara dos princípios por parte dos agentes e as resistências culturais que dificultam essa aplicação prática, né, dessa filosofia na rotina policial. Então, a gente tem lá na nossa diretoria, né, de polícia, diretoria de operações, né, aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, uma tentativa de levar esses princípios da doutrina de polícia comunitária às práticas. Isso acontece na Polícia Militar de Minas Gerais desde 1950, na verdade, as primeiras tentativas de aproximar os policiais militares das comunidades, né? Aquela polícia que era aquartelada, só se interessava com questões internas e dentro dos pressupostos militares do não relacionamento com o público civil. Isso tem mudado a partir da década de 1950 no estado de Minas Gerais, documentalmente em 93, né, em resposta à Constituição de 88. Temos documentos em 2002, 2003, que são documentos normativos que orientam as práticas policiais ao relacionamento, né, dos policiais com o público externo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, a polícia que começa a se preocupar com as atividades e os crimes realizados nas comunidades, localmente, né? Então a gente tem acesso já ao 190, solicita a presença do policial, que antes estava preocupado apenas com a segurança do governo, né? E o recolhimento de impostos, começa a se preocupar, portanto, com a qualidade de vida, com violência doméstica, com atendimento 190 para tratar conflitos ao longo do dia, ao longo das comunidades, não é? Bem, para tentar fazer isso, a gente identificou alguns princípios básicos da doutrina de polícia comunitária relacionado com tudo isso que eu disse, né? Que é a qualidade de vida, a sensação de segurança, lidar com o medo do crime, com os apontamentos para além do Código Penal, né, o legislado, mas com o que as pessoas também reclamavam enquanto problemas de segurança pública apontados pelas próprias comunidades. A gente também discute alguns princípios sobre gestão operacional do trabalho policial, de rotina, sobre o próprio efetivo policial como um grande desafio, e o núcleo do conceito de polícia comunitária, esse que está na tela aí, que abarca todas essas questões, é fruto de uma tese de doutorado de um pesquisador de Harvard, que é o Trojanovics e o Bukerux, que é o orientador e o orientado, né? Que lá em Harvard apresenta esse conceito e hoje largamente utilizado esse conceito nas polícias militares do Brasil. É um livro que é Como Começar o Policiamento Comunitário, é um livro do Trojanovics, que é traduzido pela polícia, inicialmente Polícia do Rio de Janeiro, da década de 1990. Então, em 94 traduz isso e doutrinariamente, né, conceitualmente, outras polícias do Brasil assumem. O núcleo conceitual, então, desse conceito está em filosofia, considerar a polícia comunitária como filosofia, como estratégia, como organização, a parceria com o público e o privado, e os problemas de segurança pública considerados aqueles apontados pela comunidade, né? É um conceito que vem lá da década de 60 nos Estados Unidos, daquele movimento hippie da época, alguns problemas de segurança pública que tem lá. Então, há uma reforma da polícia, das práticas policiais americanas, né, estadunidenses. Também da década de 80, uma crise de legitimidade na polícia inglesa. Mas uma filosofia de trabalho milenar, também uma das mais antigas, e aqui no Brasil tem uma influência muito grande, da polícia japonesa, inclusive com a interferência, né, da é, da embaixada japonesa no Brasil também, que com a parceria com a JICA, nós temos a difusão dos conceitos de policiamento japonês no Brasil, e nós chamamos isso, portanto, de polícia comunitária. Bem, algumas características desse elemento, a gente pode lidar, falar, conversar, né, com os policiais por meio de algumas ferramentas de gestão,
como concurso de boas práticas, né, valorizando os policiais militares que possuem exemplos de boas práticas em policiamento comunitário, novos cursos de formação ou inclusão de Um disciplinas no minuto, Daniel. formação policial e para finalizar, algumas outras ferramentas que a gente pode considerar como cursos de polícia comunitária ao longo do estado com outros policiais. Então, a gente tem a parceria com diferentes órgãos, as transparências, a autonomia, e esses desdobramentos práticos do conceito a gente apresenta lá no nosso artigo, e que convido vocês a compreenderem, a entenderem nesses desdobramentos práticos do conceito de polícia comunitária lá no nosso trabalho, no nosso artigo. Ok? Então, a gente tem algumas questões que nos ajudaram no estado de Minas Gerais a promover e tentar superar a teoria levando à prática da polícia comunitária junto aos nossos policiais militares mineiros. Agradeço, mineiros, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui e colocamos à disposição para discussões. Professora Sibeli? Muito obrigada, Daniel. Acho um tema super interessante. Acho que é um tema que a gente vem discutindo há bastante tempo no Brasil, né? Há uma dificuldade assim de avanços, né? Não sei exatamente em que pé que nós estamos de modo geral no Brasil, eu diria assim, né? Mas quando você fala dos desafios, né? E eu acho que um dos principais desafios, eu estava dando uma mentoria esses dias para um grupinho de adolescentes, jovens que estão preocupados com a questão da iluminação das ruas, né, da cidade. E eu ainda comentava sobre essa questão da sensação de segurança, né? Porque quando a gente fala dessa sensação de segurança, que foi um dos pontos que você abordou, a gente tem esse desafio de integração, né, entre entes federativos, entre instituições, né? E eu imagino que esse deve ser um dos grandes gargalos, né? Porque muitas questões que poderiam melhorar essa sensação de segurança, eles precisam dessa integração e acho que é difícil, né? É um ponto bem complexo essa integração, muitas vezes. Você quer comentar, Daniel? Claro, claro. Ah, De fato, é um grande desafio, viu, professora? E compreender, entender os problemas apontados pela comunidade, como a senhora disse, né, a iluminação pública, por exemplo. Ao policial militar, ele é dedicado a um desafio dentro dos processos gerencialistas que nós temos, né? Então, ao policial militar que é dedicado ao número de atendimentos, ao número de prisões e apreensões, lidar com questões tão subjetivas ou sensação de segurança se torna um pouco complicado dentro de uma maneira de se gerenciar, né, por meio dos números, indicadores e metas, né? Então, a polícia comunitária sugere que o policial militar pare e tenta ouvir as comunidades, não é? E tenta interferir, né, nessa realidade prática de qualidade de vida, de sensação de segurança. Iluminação pública, por exemplo, fazer um ofício com a prefeitura, envolver com os outros órgãos públicos, né? Ou fazer o que Balestreri sugere como pedagogo da cidadania, né? Mostrando para aquelas pessoas como resolver esses problemas locais, como o exemplo que a senhora deu de iluminação pública. Então, o que que eu faço? Tá errado, tá ruim, tá, a sensação não tá legal. Então, aquele policial com aquela mentalidade tradicional falaria o seguinte: não, não chamou, liga no 190, vou fazer o boletim de ocorrência. Que crime que houve? Não, não houve crime, não está no Código Penal. Então, não me interesso com isso. A polícia comunitária sugere uma nova forma de se pensar. Fala o seguinte: não, policial, para, ouça a comunidade, ajude eles e melhore essas questões que interferem na qualidade de vida, seja no Código Penal ou seja fora dele, né? Então é assim um desafio, porque isso é a teoria, né? Então, ao encontrar isso na prática, a gente tem algumas limitações, né, práticas desses territórios, como, por exemplo, a criminalidade, a ocupação territorial. A gente aqui não tem tempo para discorrer largamente sobre essas questões, mas a gente tentou colocar no trabalho, no artigo, né?
que é as questões da mensuração e recompensa do trabalho policial, a ocupação dos territórios, a questão da própria participação social e democracia, direitos humanos, né? Ou as pessoas que, bem, a polícia quer conversar, quer lidar com a comunidade, mas a comunidade não quer conversar com o policial. Então, assim, tem desafios de alguns territórios, questão de legitimidade do policial visto como representante dos seus direitos, representante de um Estado que o protege. Em alguns territórios isso não acontece também, é um desafio prático também. Então, há limitações da teoria dentro do Brasil, né? A gente tem essa teoria em outros países, no Brasil ela encontra desafios propriamente brasileiros, né? Então, a gente tentou apresentar uma polícia comunitária brasileira, né, ou mineira, dentro do estado de Minas, porque a polícia comunitária está lá, né? Está na teoria, está lá fora, acontece em outros países, só que o Brasil é o Brasil. E nós temos especificidades, desafios muito particulares nossos, né? A literatura fala assim, poxa, a polícia comunitária não funciona no Brasil, polícia comunitária brasileira. Ah, por quê? Aí você vai lá na literatura, vai nos livros, ah, porque tem a polícia carioca. Tentou colocar lá o PP, os morros não entra Estado, não tem presença do Estado lá, então a gente tem problema de democracia, distribuição de renda, enfim. Mas o Brasil, ele não é o morro carioca, né? A maior parte do Brasil é feito de interior, feito de outras cidades. Ah, concordo. E Então, é muito curioso sempre que a gente fala com alguém de fora, né? Eles sempre usam o Rio, né? Eu falo assim, se eles soubessem como o Brasil é diverso do Rio, mas assim, só para complementar rapidinho, eu não sei, eu tenho a impressão, Daniel, que aí é um problema que talvez a gente precisa avançar um pouco nessa questão desse conceito de polícia comunitária. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre o caso de Medellín, na Colômbia. E eu trabalho com inovação, né? Então, assim, o que Medellín fez, e aí eu conheci o Compás lá no Recife, e eu achei, assim, fantástico. Eu estava com Santiago Uribe, que é um antropólogo de Medellín, lá, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco mais. Então, Recife se baseou em Medellín, mas hoje o Compás é um exemplo, assim, de uma prática muito interessante que avança muito mais nessa integração comunitária, né? E é gerenciado por alguém da segurança pública, então o pessoal de Campo Grande até me procurou recentemente para pegar o contato do Santiago, e eu passei o contato do pessoal de Recife, porque, segundo Santiago, Recife conseguiu avançar ainda mais que Medellín em termos desse centro integrado, né? E aí a gente vai trabalhando por outras questões, então a cidadania ela está lá na prática, né? Com um atendimento com as pessoas ali próximas e todo mundo junto, né? Então você deixa essa visão, né, de instituições separadas e passa a ter esse olhar mais integrado mesmo, né? Nos- legal, eu li alguma coisa sobre Medellín também. A gente tem uma parceria com a polícia de Medellín, com os policiais militares de Minas também. Eu não conheço o processo de perto, né, na criação da UPP, mas alguma literatura diz que a UPP é também um reflexo, uma inspiração, no caso Medellín. É, em Minas Gerais, especialmente, a polícia comunitária sempre esteve ligada às relações públicas, sabe? Então a gente tem uma área dentro da polícia militar chamada P5, e a P5, ela é relações públicas, então é visita de crianças no quartel, projetos sociais, o que acabou desvirtuando esse conceito, né, de maneira paternalista de encarar a comunidade. Então, distribuição de cestas básicas, por exemplo, são chamadas no Brasil de polícia comunitária, que na verdade não deveria ser, porque isso é relação pública. Polícia comunitária é uma estratégia de policiamento. Conhecer casos como Medellín, assim, fantástico, professora. Valeu Eu, mesmo. eu não tinha É uma ideia, superação, né, assim, das relações públicas. da Não é redução só do relações. número de, por exemplo, de assassinato. É uma coisa incrível que eles conseguiram fazer lá em tão pouco tempo, mas não foi uma ação policial, né? Foi uma ação da cidade, foi uma visão de futuro
né, traçada, discutida, dialogada com a população, e aí, em conjunto com isso, uma série de outras ações, né? Então, acho que fica esse desafio para a gente pensar um pouco mais. Acabou nosso breve tempo de discussão pós-artigo, gente. Eu abro depois para vocês comentarem e conversarem com o Daniel, tá? Vamos para o próximo, Cláudio. Agora, gestão estratégica do portfólio de projetos de construção em universidade pública, que é um artigo da Luana e do Augusto. Cláudio? Vou compartilhar o vídeo aqui, professora. Ah, tá bom. Olá, pessoal. Nosso artigo é intitulado Gestão Estratégica do Portfólio de Projetos de Construção em Universidade Pública, e ele foi escrito por mim e outros 3 colegas, o Augusto, a Michele e a Raquel, e nós somos do mestrado profissional de Administração e Controladoria da UFC. E ele foi desenvolvido sob a coordenação da professora Cláudia Burran. Bem, nos últimos anos, as instituições federais de ensino superior têm investido bastante na construção e reforma de edificações. Essa expansão territorial, ela tem início com o REUNE em 2007 e culmina na interiorização das universidades e no consequente aumento das construções. Sabe-se também que a execução de obras envolve grandes esforços na elaboração de projetos de arquitetura e engenharias, que precisam equacionar diversos requisitos, como programas de necessidades específicos, normas técnicas, legislações e custos. Na universidade pública, a definição dos projetos que devem ser desenvolvidos para balizar as construções é bastante complexa. As universidades públicas brasileiras enfrentam historicamente a falta de planejamento e são altamente influenciadas por políticas governamentais emergenciais para a alocação de recursos escassos. Além disso, tem-se muitos interessados, além das conhecidas restrições orçamentárias. Então, os diversos critérios a serem considerados para essa definição dificulta a tomada de decisão dos gestores. Então, diante desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa. Como a implementação de um modelo multicritério de apoio à decisão pode otimizar a definição do portfólio de projetos de construção em uma universidade pública? O contexto investigado ocorre na Universidade Federal do Ceará, que tem um vasto conjunto edificado de mais de 450 prédios, dispersos em 8 campi. São 3 em Fortaleza, a capital, e 5 no interior do estado. Atualmente, a UFC Infra é o setor responsável por todas as atividades relacionadas à infraestrutura física da UFC. E em janeiro de 2024, o setor percebeu a necessidade de rever o processo de escolha dos projetos de construção que ocorrem na instituição. Por isso, sugeriu a implementação de um modelo multicritério para ajudar na análise das opções de portfólio, buscando usar os recursos de forma mais eficiente e alinhar melhor os projetos de construção com os objetivos estratégicos da universidade. Até janeiro de 2024, o processo de solicitação de projetos na UFC funcionava com as unidades administrativas e acadêmicas enviando pedidos diretos ao UFC Infra através de um sistema eletrônico. Esses pedidos eram atendidos por ordem de chegada ou por solicitação da reitoria para que algum projeto fosse priorizado. No entanto, a quantidade de pedidos era muito maior do que a capacidade de resposta do setor, o que causou um acúmulo de processos ao longo dos anos. A análise de relatórios gerenciais indicou que a média anual de solicitação de projetos era de 103, enquanto a capacidade de atendimento do setor era de 40 por ano. Nesse período, haviam 169 pedidos de projetos pendentes na caixa da divisão de projetos.
Essa análise também mostrou que a média das obras executadas por ano eram 29, indicando uma diferença entre os projetos desenvolvidos e os que efetivamente se concretizavam em obra. Uma vez identificada a necessidade de revisar o processo de seleção de projetos de construção, o trabalho realizado na UFC seguiu as seguintes etapas. Primeiro, houve a definição do plano de trabalho, que consistiu na seleção de um modelo multicritério, que foi desenvolvido para outra universidade pública e que foi publicado em um periódico científico. Esse modelo foi escolhido pela similaridade com o contexto e pelo respaldo científico, e foram propostas as adaptações conforme as especificidades da UFC. Depois foi feita a coleta de dados. Foi realizada uma consulta às unidades administrativas e acadêmicas da UFC para identificar as obras mais prioritárias, através de um formulário Google. No total, foram recebidas 239 solicitações de projetos, de reformas ou novas construções. E em terceiro ponto, foi aplicada a primeira etapa do framework. O framework é composto por 3 etapas: a primeira de preparação, a segunda avaliação individual de projetos e a terceira seleção do portfólio. Na etapa de preparação, foram realizadas 3 atividades. A primeira foi a identificação dos responsáveis pela decisão. O grupo decisor ficou composto pelos dirigentes da reitoria, da UFC Infra, responsável pela infraestrutura da universidade, e a Pró-Reitoria de Planejamento, responsável pela gestão dos recursos da universidade. A segunda atividade foi a definição de objetivos e restrições. Os objetivos elencados foram priorizar projetos com base em critérios estratégicos, técnicos e financeiros, a garantia do alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, e uma eficiente alocação de recursos. As restrições elencadas foram a capacidade de entrega limitada a 40 projetos por ano e a limitação dos recursos também. Foi decidido também que os projetos seriam elaborados em ciclos anuais, conforme a disponibilidade dos recursos. A terceira atividade foi o estabelecimento dos critérios de priorização. Os critérios foram organizados nas 3 esferas: estratégica, técnica e financeira. Foram discriminados critérios pensando nessas estratégias e foram atribuídos pesos para cada critério, concluindo a primeira etapa do framework. Em relação aos resultados obtidos, tem-se que a adoção de um modelo multicritério para selecionar projetos de construção na Universidade Federal do Ceará tem dado sinais de que pode otimizar o gerenciamento da alta demanda de projetos de construção, além dos recursos limitados. A consulta às unidades administrativas e acadêmicas sobre as necessidades de infraestrutura e a investigação dos critérios a serem utilizados na priorização trouxeram um maior entendimento das demandas de obras da UFC, além de fortalecer o compromisso da UFC Infra com uma maior performance e a transparência nos trabalhos internos do setor. A análise da capacidade do setor de projetos da UFC, comparada à demanda reprimida, revelou a necessidade urgente de novas abordagens no desenvolvimento dos projetos. E, em resposta, a UFC tomou 2 medidas imediatas. A primeira foi a promoção de uma parceria com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, onde professores e estudantes passaram a atuar no desenvolvimento dos projetos para a universidade, além da busca de recursos para viabilizar a contratação externa de projetos. Aqui são as nossas principais referências bibliográficas. E é isso. Obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada, Luana e demais pelo trabalho. Achei bastante interessante e estava aqui enquanto estava ouvindo vocês, você apresentando, estava aqui pensando, né, e fazendo essa conexão entre os 3 trabalhos, mas pensando aqui primeiro no de vocês, né? Parece uma coisa tão óbvia, né? Usar critérios de priorização, né? Em vez de simplesmente seguir uma ordem, né? Porque tem coisas que realmente são urgentes, que podem gerar problemas, né? Quando a gente analisa os critérios para a tomada de decisão,
E a pergunta sempre que é por que que ninguém nunca fez isso antes, né? Uma coisa tão óbvia, né? É, mas achei bem interessante o trabalho, né? E que bom e a gente vê, né, que teve esse resultado prático. Então, acho que o trabalho de vocês é interessante porque conseguiu, né, implementar e demonstrar os resultados que podem ser obtidos, né, com essa adoção de critérios para priorização. Luana, quer comentar um pouquinho? Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário para fazer para Luana? Vou falar um pouquinho dessa experiência, né? Eu, inclusive, queria ter comentado, mas, enfim, acho que a gente vai voltar para essa discussão sobre o trabalho do Renato, né? Cadê o talento interno? Eu sou servidora da UFC, sou arquiteta e sou lotada no setor de infraestrutura, né? Então, sou uma TAI, convivo com essas questões aí da competência. E aí, agora a professora lança essa pergunta assim: por que que nunca foi feito? Né? Tem diversas respostas para isso, são respostas complexas, né, que envolvem a cultura da política dentro da universidade, né, que envolve a falta de formação para o pessoal que está na gestão, né. Por exemplo, eu iniciei o mestrado profissional no ano passado, né? Mas fora da academia, né, o meu setor, a gente tem algumas pessoas vinculadas à academia, médicos e tudo, mas não é um rebatimento entre teoria e prática que a gente faz no dia a dia, né? Então, os arquitetos eles já tinham se juntado para propor um modelo sem embasamento científico nenhum, mas para tentar solucionar esse problema, porque o acúmulo de demandas era algo que afetava diretamente o nosso trabalho, né? E aí, quando eu entro no mestrado profissional e também assumir um cargo de direção, é algo que abre a sua mente para você ir buscar algo que já existe, algo que é validado, né? Algo que já foi proposto e até de alguma forma testado em outro lugar similar, mas a gente fica tão amarrado e preso naquele dia a dia de apagar incêndio, porque a gente sabe que a universidade tem muita demanda, né? A UFC tem prédios extremamente antigos, então não é simples selecionar, porque a gente tem vários projetos que são prioritários, vários projetos que demandam uma atenção especial, que é superior à capacidade do setor, que são 5 arquitetos para atender 8 campi da universidade. Então é difícil realmente fazer essa seleção, alinhar com critérios políticos também, que a gente que é uma realidade que a gente sabe que sempre vai existir. Mas é isso, eu acho que é um desafio complexo, é um esforço, a gente começou a implementar, a gente só implementou a primeira etapa, né? E dentro dessa implementação, diversas pausas para apagar os incêndios que precisam ser apagados, mas eu fiquei muito. Esse artigo ele foi desenvolvido na disciplina de gestão estratégica dentro do mestrado, né? Por isso que é uma equipe, um trabalho coletivo e que fomenta essa discussão, essa busca, essa análise. Foi muito legal participar assim, desse processo com esse efeito prático, né? Que é o que o nosso mestrado, já que é profissional, tem a intenção de propor, essa repercussão sempre prática do que a gente está estudando. Enfim, sou muito apaixonada por isso, sou até suspeita assim, de ficar comentando. Legal. Gente, o que eu acho, e aí, né, o que eu acho legal, dessa ampliação dos mestrados profissionais, doutorados profissionais do Brasil, é ver quando a gente está aqui na área de artigos aplicados e que a gente recebe muitos desses trabalhos, né, é, é muito importante, né, a gente consegue ver esses resultados práticos, né, e esse seu depoimento, Luana. Acho que ele nos deixa todos animados aqui. Eu estava aqui fazendo uma conexão aqui entre os três trabalhos. O Cláudio, Cláudio, só confirma para mim, acho que o autor do outro não chegou, não, né? Não chegou, professor, ainda. Não. Então vamos abrir aqui para a discussão geral agora. E aí eu estava aqui pensando e fazendo essa conexão, né? Eu acho que tem um ponto que conecta
os três trabalhos, né, que por mais que a gente discuta e as instituições têm tentado elaborar melhor, de uma melhor forma as suas estratégias organizacionais, né, ainda falta esse desdobramento entre estratégia, políticas, né, e a parte de treinamento e desenvolvimento, que como a Luana falou, né? Então, eu fiquei pensando, no primeiro caso, o processo de remoção, ele muitas vezes ele pode se dar também por um processo muitas vezes, de falta de adaptação, né? Porque, pelo menos eu observo isso na minha instituição, você recebe um novo servidor e muitas vezes o processo ele não é feito por alguém especializado, né? Então, nem sempre quem está lá na ponta consegue auxiliar esse novo servidor. Esse processo de treinamento ali, ele é muito falho. Aí, no caso da polícia comunitária, né, Daniel, você bem enfatizou que existe, né, a necessidade de uma mudança é, de perspectiva, de cultura mesmo, né? Isso também passa por esse processo de desenvolvimento de pessoas. E agora a gente chega no artigo da Luana, né, que também demonstra, e por isso que eu fiz essa provocação, né? Por que que isso não foi feito antes? Então, demonstra também que muitas vezes, né, essa profissionalização, ela requer esse processo de treinamento, e não só treinamento, como uma formação. Só que o problema é que as nossas formações, às vezes, elas estão sempre ligadas a um plano de carreira, né, e não necessariamente as contribuições, né, que a pessoa vai ter. Eu vejo colegas que às vezes saem, são afastados, por exemplo, que são do administrativo e estão fazendo doutorado nas suas respectivas áreas de formação inicial, como um doutorado em história ou em geografia. E claro que isso vai trazer benefícios de alguma forma, mas não diretamente para a administração. Então a gente tem esse descompasso, eu acho, entre as estratégias institucionais, né, e essa operacionalização dentro das nossas instituições. Vou parar de falar e vou abrir para vocês agora, gente. Eu falo muito, tá? Peço desculpas Deixa aqui. eu vou fazer uma contribuição também. O ano passado, no CEMEAD, é o artigo que ganhou como melhor artigo da administração pública foi abordando uma questão desses problemas complexos, né, ou problemas perversos que eles institulam, né, que é o Weak Problems. E, e aí a gente parte de uma ideia que de problemas complexos, soluções simples. E, na verdade, problemas complexos ou problemas perversos são soluções muito complexas. E, às vezes, essas soluções, elas não garantem ainda uma tomada de decisão, mesmo usando, né? Achei muito legal a questão do multicritério, que é uma questão que está crescendo bastante na academia, principalmente na parte aplicada, porque vem da pesquisa operacional, e leva em consideração muitas variáveis, mas além disso, né, dessa complexidade do problema, eu acho que também tem essa questão da instrução e da capacitação, né? Porque vai passar pelo esse nível de conhecimento que o servidor precisa ter para tomar essas decisões. E, além disso, tem a questão que nem sempre o estruturado atende ao sistema patrimonialista, né, ao sistema de amizade. Então, isso também cria-se, né? Na UFGD, quando o professor ele quer reclamar de alguma coisa, ele fala: "Ah, tá muito burocrático", né? Então a gente percebe isso. Tudo é burocrático aqui. E ele não percebe que existem uma sequência, um escalonamento, né, um atendimento, uma fila, uma priorização.
né? Uma demanda de urgência. Então, e aí e aí você começa a pegar uma complexidade, né? A UFGD ainda é uma universidade pequena, né? Quando você vai para uma instituição que é multicamp, né? Aqui tem 1.000 requisições de manutenção por mês. Então você pega um multicamp aí e vai para 10, 12 tranquilamente. Então como é que você operacionaliza tudo isso, né? E às vezes o caos é a melhor situação, porque eu consigo dar o meu jeito, eu consigo atender quem eu quero. Então é uma situação que a gente vive sempre entre o melhor ou o menos pior, né? Então é bem complicado isso. Obrigada, Renato. Alguém mais quer comentar? Daniel, Luana, Adriana, que está por aí também. Professor, é só um comentário sobre o trabalho do Renato, né? Que tema relevante, né? É um prazer estar aqui para aprender um pouco mais sobre a administração pública, né? E sobre o teu trabalho, Renato, muito interessante. Quando eu estava lendo ele, eu só sentia um pouco assim de falta de um pouco mais de discussão sobre esses fatores internos organizacionais, nesses desafios internos organizacionais, né, para aplicar qualquer mudança nesse sistema burocrático que é a administração pública, né? Por exemplo, essa questão da cultura organizacional, como é, a cultura organizacional influencia, como um desafio, né? Pode influenciar em qualquer é, mudança de paradigma dentro dentro da administração pública, né? E também pensando futuramente, né, em estudos futuros, por exemplo, fazer uma análise de desempenho nesses setores que incluem o que fazem essa gestão de competência e uma possível comparação também entre quem faz e quem não faz. Ó, uma pesquisa bem interessante seria e verificar essas diferenças, talvez um estudo mais qualitativo, inclusive, não apenas quantitativo, e verificar processos positivos e negativos e barreiras, né, também para a implementação da gestão por competência. E é bem interessante esse tema. Eu queria falar um pouco também sobre esse trabalho, né? Coisas que vinham surgindo enquanto a apresentação estava rolando, né? Aí eu vou falar na minha perspectiva de TAI, né? Sempre trazendo aqui na perspectiva prática, porque é um assunto que eu realmente não estudo, né? Na UFC, no início do ano, teve início um programa de gestão por competência, mas que foi pausado por conta da greve e está sendo retomado agora. E a gente sente, assim, essa parte assim, de sensibilização das direções, porque é mais uma tarefa, né? A gente já está lá sobrecarregado de fogos para apagar e é mais uma tarefa e a gente vê que isso não consegue acontecer de uma forma muito fluida. No outro ponto, né, foi falado também assim sobre a questão de diversas remoções de um servidor que ele não está muito engajado, que ele sai pulando de canto em canto, mas surge também na minha cabeça assim a perspectiva do servidor que é engajado, que gosta de estar ali, mas que muitas vezes ele vai amofinando literalmente por conta da burocracia do serviço público, porque aquela atividade ali fica muito maçante. Então, assim, eu não sei se é uma sorte que eu tenho, mas no setor que eu convivo, eu vejo muito isso. Pessoas de potenciais muito altos, né, que estão despertando realmente talentos dentro das suas individualidades e que poderiam ser melhor aproveitados dentro da atividade da universidade, não é inventar uma atividade para encaixar ele. É dentro da atividade da universidade, ele poderia ser muito melhor aproveitado. E quando você faz um programa de gestão por competência, dá assim esse ânimo, esse estímulo de você se engajar, porque no serviço público você está ali, você vai passar anos ali com aquelas pessoas, e se você não tiver um motivador, é da natureza humana, você vai perdendo a graça, vai perdendo o ânimo, você tem que se engajar com atividades que lhe dão prazer, que você se sente contribuindo com a sociedade, você vê isso repercutindo dentro da universidade para não se perder lá dentro da burocracia. Enfim, fiquei muito empolgado com esse trabalho de vocês e com o que deve acontecer aí nos próximos meses dentro da UFC também.
Eu acho que você abordou dois pontos interessantes, né? Essa primeira questão é que necessariamente para a gente organizar a gestão de competência vai ter um trabalho de fundo muito grande, principalmente da chefia, de quem conhece a operacionalização do trabalho, porque aí você vai determinar quais são os conhecimentos necessários, as habilidades necessárias e a competência necessária para o servidor ocupar aquela vaga ali. Isso demanda, né, um tempo, uma maturidade de reflexão e é uma coisa que vai ser uma aprendizagem organizacional. Eu vou fazer, mas vou ter que revisar, porque quando eu terminar eu já vou estar mais maduro do que eu estava quando comecei a fazer a metodologia. Isso é uma coisa que não acaba nunca. A segunda questão é essa mesmo. E essa questão ao mesmo tempo que a gente encontrou no hall de servidores que foram removidos mais de 2 vezes, pessoas com um alto talento, e normalmente, né, a pessoa que tem um alto talento, ela tem também algumas conexões de difícil relacionamento, né, algumas características mais, vamos dizer assim, a pessoa tem uma opinião mais forte, que contraria, às vezes, a chefia, né, ou que se impõe, e às vezes a chefia não está preparada também para opiniões. E aí a gente, lógico, não foi nosso objetivo fazer aquele estudo um pouco mais aprofundado, mas eu estou aqui na universidade faz 12 anos, né, então a gente conhece bastante gente que está aqui. Então, e eu também sou TAI, ao mesmo tempo que eu dou aula no mestrado profissional em administração pública, mas eu também sou TAI. E eu tenho a dupla vida, né, aqui. E, e a gente percebe isso. E, ao mesmo tempo, como é que a gente deixa isso é, mais, mais voltado para o bom serviço público e não para atender os interesses de um grupo que está na gestão ou o grupo que está tomando as decisões, né? Então, é complicado isso. E a gente percebe algumas injustiças, isso é normal, né? Não deveria ser normal, mas acontece, né? Essas injustiças ao longo do processo. Mas às vezes acontece também é, uma falta de conversa. Às vezes, se chegar ali, fazer uma conversa, quais são as suas características? Eu mesmo fui removido dia, dia 30 de setembro agora, não queria eu queria achar um setor que tivesse mais alinhado com o meu. Sofreu várias mudanças, não estava mais me agradando. Fui na gestão de pessoas, ele falou: se você quiser, é esse aqui. Ué, mas eu sei que a universidade tem pelo menos aí uns 30, 40. Por que não abrir essa vaga para todo mundo e todo mundo poder escolher, né? Qual é o risco disso, né? Outra questão é quando a gente chega o servidor novo, só é publicado a primeira remoção, a primeira lotação a gente não sabe onde o servidor foi. Então, se eu não posso fiscalizar quem está entrando para onde está indo, né? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa ampliar. Não é porque eu estou criticando uma gestão, eu estou criticando a outra. Não. A gente precisa saber conversar, tem que ter critérios, né, para isso. E não. Mas a gente sabe que esconder esses critérios, e aí vai desmotivando várias pessoas. Por que a nossa carreira mesmo tá? E é uma carreira que mais tem a evasão. O cara entra, parece que mais de 40% dos técnicos que entram nos próximos 5, 10 anos, ele sai para outra carreira. Então, tem um motivo também, não é só, né? E aí a gente está jogando a sujeira para baixo do tapete e falando, não, tá tudo bem, né? E na verdade não tá tudo bem. Obrigada, Renato. Daniel, quer fazer um comentário geral? Quero só agradecer a vocês por essa oportunidade. Muito bom mesmo estar aqui, conversar sobre isso, conhecer outros campos práticos, né, da administração pública. Isso é muito legal. De maneira geral, dado ao que a gente lê, a gente acaba sendo enviesado, não é? Mas eu sempre fico tentando buscar, professora Cibele, essa relação Estado-sociedade, sabe? É um tema que me agrada muito pensar sobre isso.
porque a gente fica dentro dos nossos processos ou de melhoria, e talvez a gente deixa à revelia as pessoas a quem a gente presta o nosso trabalho, o nosso serviço, não é? É, fazer ou promover mudanças sempre deveria ser pautado, né, por uma régua, que é a régua social, aquelas pessoas para quem a gente trabalha. E geralmente as nossas, e falo isso Polícia Militar, falo isso universidade, falo isso sistema judicial no Brasil, que está assim, também enfrenta crise de legitimidade pública, ou as universidades que fecham suas portas, os seus muros, né? E diz o seguinte: ó, quem sabe o que acontece aqui dentro sou eu, né? Vocês não merecem estar aqui ou não compreender como eu faço as minhas questões. Isso talvez de maneira lamentável também possa acontecer nas organizações militares, no judiciário. E aí, temas como legitimidade, temas como participação social, a própria democracia brasileira, né, que esteja preparado para participar de processos participativos, né? Acho que é o que temas que tangenciam uns aos outros, né, nas nossas discussões aqui. Obrigado, obrigado mesmo por essa oportunidade. Prazer conhecê-los e rever vocês. Prazer enorme estar aqui, Sibeli, contigo. Obrigada, Daniel. Você sabe que quando você estava falando isso a primeira vez, você falou alguma coisa assim, né? Que a comunidade não quer falar com os policiais, e agora você reiterou essa questão da participação social, né? Mas eu penso, né? E ontem nós tivemos audiência pública, em 3 unidades da minha universidade para elaboração do plano de desenvolvimento institucional. E eu convidei vários vereadores, convidei a população, postei no LinkedIn, mas as pessoas estão muito sobrecarregadas, né? Então, essa questão, às vezes, não é que ela não quer falar com o policial, ela não quer ir na audiência pública, é que são tantas demandas, né, que a gente tem de vida mesmo, e às vezes a gente espera essa participação, né? E eu falo isso, por exemplo, até dos meus alunos, né? A gente quer, estimula que eles participem de algumas coisas, mas eles estão exaustos, estão cansados, não dão conta, não tem esse fôlego que as diferentes instituições às vezes demandam e querem. Então, é a universidade que quer que você participe do processo de PDI, é o bairro que quer que você faça alguma coisa, é a igreja. Então, hoje, né, a gente tem, e essa informação chega e muita coisa acontece, né? Mas o que eu vejo é um pouco disso, sabe? Acho que essa participação social ela tem que ser discutida de uma outra forma, contextualizando ela para o nosso século, que tipo de participação que a gente consegue, porque quando a gente fala de participação social, né? Então você pega, por exemplo, vários artigos, vários trabalhos discutindo participação social, discutindo orçamento participativo, né? É, e aí, isso tá naquela forma de participar presencialmente, de ir lá, e não dá mais para esperar, eu acho que isso das pessoas. As pessoas não dão conta, não querem mais isso, as pessoas querem ter mais tempo livre para fazer o que elas querem, né? Fazer um esporte, ir na academia, né? A gente custa dar tempo para os amigos, né, e para as famílias, para a nossa família, né? Lembro daquele momento de primos, que todo mundo sabia da vida de todo mundo. Hoje em dia, a gente não consegue conhecer o nome do vizinho, né, dos nossos vizinhos. Mas, professora, tem uma parte na minha tese que a gente discute sobre isso, que é a questão do medo, sabe? Na segurança pública, o medo consegue fazer essa aglutinação de interesses em comum. Quando eu digo que as pessoas não querem conversar com a polícia, na verdade, em alguns territórios elas não podem conversar, ou por causa de tempo, ou por causa de questão relacionada à legitimidade do Estado também. Mas boa parte das pessoas conseguem o relacionamento com a PM, querem o relacionamento com a PM,
mobilizadas pelo problema social que ali se encontra. Por exemplo, é, vou colocar uma coisa mais simples do mundo aqui, embora seja um simples, é também complexo. A porta de uma padaria tem lá uma pessoa em situação de rua que precisa de dignidade, de um atendimento do Estado, mas está atrapalhando a pessoa a começar o seu trabalho profissional. Então, 5 horas da manhã, chega o dono da padaria, tem um morador de rua lá na porta que fez cocô no passeio. Qual que é a organização pública que vai ali, não é? Não é o juiz, não é o promotor, não é a defensoria pública, é a policial militar. Então, a PM, ela lida com o problema social de maneira muito direta, muito clara, muito próxima às pessoas, né? Então, a PM está em todo lugar. Ou veio aqui um lixeiro da prefeitura e derrubou lixo para todo lado aqui no passeio. Ligam para quem? Para o 190. É serviço público municipal, gente. Mas tá a polícia militar lá olhando, vendo o que que aconteceu, né? Um carro bateu no outro lá, estragou, ninguém machucou, não tem crime envolvido. Liga para quem? 190. A Polícia Militar está lá para acalmar os ânimos, conversar com as pessoas. Então, essa questão da participação social está, assim, como um grande objetivo na gestão pública de maneira geral, educação, segurança, saúde, né? Medicina da família, né? Os médicos da família, não sei se tem isso aí no estado da senhora, né? São as unidades de saúde que vai ali, né? O pai, chegou no meu pai lá, esqueceu de uma vacina, teve que o cara ir lá na casa do meu pai bater lá. Ô, senhor João, era 3 vacinas, o rato deu um probleminha no seu pé, o senhor tá faltando 2. Aí eu cruzo os braços, bonito, hein, pai? Além de ser de graça, atendimento, o senhor tem que deixar a enfermeira vir aqui na sua casa te cobrar. Então, assim, essa proximidade com as pessoas está na educação, orçamentos participativos, como a senhora disse, né, os conselhos de classe nas escolas públicas. E na universidade nós temos a figura dos extensionistas, né, que são os projetos de extensão, que é levar para as pessoas o que a gente pode oferecer e tal, sempre com os mesmos desafios, né, de participação social, professora. Sempre, sempre, sempre complicado, sempre desafios. Como diz o Renato, né, Renato? Problemas complexos existem soluções também complexas. Duvide das soluções simples que as pessoas possam oferecer por aí para problemas tão complicados, difíceis. O Brasil é um país muito jovem. Acho que a gente ainda vai aprender muito com a participação. E concordo também, viu, professor? A gente tem que abraçar ferramentas que possam oportunizar a melhoria dessa relação, né? O do EGOV, né? O governo eletrônico, o ouvir eletronicamente as pessoas possa talvez ser uma das soluções possíveis para essa participação, não é? Eu não sei, professora, se um curso de extensão, por exemplo, online, a gente teria sucesso na comunidade de forma geral, mas eu ainda sou apto para o presencial, ainda prefiro o presencial. Mas Não, eu também, mas acho que tem algumas ferramentas que ajudam muito, né? Inclusive, está aberto um curso de mais de 100 horas sobre aplicação de IA nos governos, né? Vamos ver o que teremos por aí, né? Novos desafios agora. verdade. Pessoal, antes que eu me esqueça, eu acho que a gente poderia tirar uma foto em primeiro lugar. Cláudio, podemos? Você consegue tirar um print aí também? Todo mundo abrindo a câmera. Deixa eu mudar aqui a minha forma de. Eu não uso muito esse negócio aqui. Cadê? Meu Deus. Print, print. Você pode dar o print, Cláudio? Posso sim, professora? Me manda lá depois. E aí, gente, o Cláudio compartilhou no chat a avaliação da nossa sala, né, Cláudio? Então, vou pedir para que depois vocês todos avaliem. Eu quero agradecer aqui em nome do SEMEAD e em nome especialmente, né, da área de artigos aplicados, ah, que tem como coordenadores o professor Ricardo, da Unifesp. Eu sou vice-líder, né, dessa área, desse tema. Quero agradecer aqui a todos vocês por terem escolhido aí a área de artigos aplicados da administração pública para submissão dos seus trabalhos. Quero agradecer aqui ao Cláudio, né, pelo trabalho.
e deixar o convite para que vocês participem das demais atividades do SEMEAD. Em tempos, né, Daniel, de a gente aqui falando de participação social, estamos todos aqui conectados com uma tecnologia. Talvez, né, se a gente não tivesse isso, muitos de nós não poderíamos participar do SEMEAD por diferentes razões. Então, agradecer mais uma vez a todos e todas pela participação e desejar um ótimo evento aí para todos nós. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, Renato. Valeu, Luana. Tchau, Cláudio. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns a todos. Valeu, Adriana. Valeu. Cláudio, você está aí ainda? Eu ia pedir para você mandar o print para mim. Mano, professora. Ai, me perdoe pelo atraso. Meu Deus, isso nunca aconteceu comigo, mas é que eu tô com um relatório para terminar. Eu fiquei até de madrugada mexendo nesse relatório. Era para ontem, eu não consegui terminar. E aí, hoje eu acordei, não olhei minha agenda, deixei no automático, mas não veio não veio o Não, aviso. professora, sem Cláudio, problema, sem problema. Cláudio, por favor, manda o print para nós aqui no chat, tem jeito? Deixa eu ver. Eu tirei o print aqui, eu salvei no computador. Você Deixa eu consegue ver se mandar eu. como arquivo, file, aqui no chat. A gente pega aqui também. Vou mandar para o outro autor do trabalho. Vamos provar, né, Daniel? Olha, Sim. estava lá. Está muito feliz da gente publicar aqui, viu, Ah, Semear? que bom. A gente precisa, na verdade, ampliar, né, essas discussões e é importante, né, que a gente tenha na área de administração artigos da área da segurança pública, né? Então, acho que isso enriquece, assim, para quem não está dentro das instituições, de segurança, para que compreenda um pouco melhor, né? E também comece a desmistificar e a pensar em como que essas questões podem ser integradas, né? Eu me lembro que eu comecei a ler um livro americano sobre criminalidade, e aí foi quando eu comecei a entender o que que era o conceito de segurança, e que, na verdade, não existe segurança, existe a sensação de segurança. E aí, o que está por trás dessa falta de sensação de segurança? E aí você começa a identificar fatores e etc. Eu sou uma pessoa que eu vou do. Eu não tenho assunto assim definido na minha vida. Eu gosto de tudo. Votos de todos, para fazer um bem por todos. Isso é uma grande qualidade profissional, especialmente para professores, viu, CBL? Outro dia eu tava aí. Ficou a minha. Não ficou todo mundo igual na janelinha. Eu também não consegui mudar aqui a minha tela na hora, por isso que eu pedi para você tirar. Não sei o que que acontece Ah, aqui. Eu eu também não tirei uma consegui. também aqui, ó. Você tirou? Então vamos ver se Só que não é assim também. não é assim também. Eu não sei. Esse Zoom fazia tempo que eu não usava ele, eu tô O rosto da acostumada. chefa aí, ó, principal. Sim. Puxa vida. Mas eu tirei uma sua, eu acho, ô Daniel. Antes, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não É só sei. dar Ctrl V no chat mesmo, ele lá sai. É, aí. Pronto, ó. Deve Entendeu? estar carregando, não apareceu Tá ainda. carregando, tá carregando. Gente, eu vou lá. E outro compromisso agora às 10. Meu Deus, tô atrasada. Tchau, 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 tchau. gente. Muito obrigado, professora. Tchau. Tchau, tchau. Quero carregar antes de sair, por favor. Não Tá carregou. saindo. Tchau, saiu, Daniel. Ela saiu sem carregar. Tá Valeu, valendo. Daniel. Até mais. Obrigado, Cláudio.
Valeu, meu amigo.